Paz, Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 4. Aí vamos ler o 8 e alguns versículos a seguir. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jabim, rei de Canaã, ele oprimia o povo de Israel. Já há 20 anos que ele oprimia o povo. E a palavra do Senhor vai falar que nesse tempo Débora era a juíza, né? Era quem julgava o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, né, já tinha dado aquele povo nas mãos de Baraque, né? O exército de Jabim, com o seu capitão Sísera, né, na mão de Baraque. Só que a palavra do Senhor vai falar que Baraque, ele não quis ir. Ele falou que ele só iria se Débora fosse com ele. Se Débora fosse com ele, ele iria. Mas se Débora não fosse com ele não iria. E a palavra do Senhor vai falar que ela falou para ele: eu irei contigo, só que essa honra, ela não vai ser tua. E a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que ele, né, ele foi. Por quê? Porque ela foi. E a palavra do Senhor já começa falando aqui conosco que nós não devemos colocar a nossa confiança em pessoas, assim como Baraque fez. Ele não confiou só na palavra do Senhor, que o Senhor já tinha mandado ele ir, mas ele não confiou. Ele não quis ir sem a presença de Débora. E às vezes acontece isso na minha e na tua vida. Às vezes o Senhor nos dá uma direção e nós não queremos ir só. A gente quer que pessoas nos acompanhem, que pessoas vão com a gente. E às vezes nem é, que tem coisa que é entre a gente e Deus. Às vezes não cabe, né, uma terceira pessoa. Mas às vezes a gente é tão dependente, né, de pessoas que a gente não quer prosseguir, né, sem ter alguém ao nosso lado, sem ter alguém por perto. E aqui foi o caso, né, de Baraque. Ele não quis ir, né, sem a presença de Débora. Ele não confiou só na palavra do Senhor. E no 14, irmãos, vai falar assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Sísera, quando ele soube, né, que Baraque tinha subido ao monte Tabor, isso é mesmo, que Sísera, né, tinha subido ao monte, que Baraque tinha subido ao monte Tabor, Sísera, né, juntou ali todos os seus carros. A palavra do Senhor vai falar, né, que eram 900 carros de ferro, né, e todo o seu exército, né, para ir, né, contra Baraque. Irmãos, é a palavra, né, do Senhor. Ela já começa nos ensinando aqui também, né, que pessoas, às vezes, né, se levantam, né, contra a gente, né, e elas, como é que fala? Elas vão com tudo que elas têm contra a gente. E a palavra do Senhor vai falar que ele, né, ele reuniu ali aqueles carros todos, né, de ferro ali, aqueles 900 carros e aquele grande exército ali todinho. Por quê? Porque ele colocou a sua confiança ali, né, nos seus carros e no seu exército. E a palavra do Senhor vai falar que Baraque, né, e o povo de Israel, eles derrotaram, né, a Sísera e a todo o seu exército ali.
irmãos, a confiança dele, né? De Císera, que eram os seus carros, né? E o seu exército ali se desmoronou ali, porque eles, né? Exterminaram com todos eles. A palavra do Senhor vai falar, né? Que eles não deixou um só do exército, né? De Císera. E Císera, aonde ele tinha colocado, né, a sua confiança, que era no seu exército, nos seus carros, ele teve que deixar tudo e sair a pé, né, fugido. E a palavra do Senhor vai falar que ele, né, chegou até o lugar onde Jael morava, né? E a palavra do Senhor vai falar que Jael foi ao encontro dele e ele, né, foi se esconder ali na tenda, né, de Jael. E a palavra do Senhor vai falar que ele já chegou ali, né, cansado e sedento na tenda dela. E ele pediu água, né, para Jael. E ela lhe deu leite ao invés de água. E a palavra do Senhor vai falar que ele adormeceu, né, porque ele estava ali com um profundo sono. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele adormeceu, ela lhe cravou, né, uma estaca da sua tenda, né, na sua fronte, e ela o matou. E a palavra do Senhor, mais uma vez, né, se cumprindo aqui através, né, da boca de Débora, que Débora, ela tinha falado, né, para Baraque, que ela iria com ele, mas que aquela honra ali, né, de matar aquele capitão ali, né, do exército de Jabim, não seria dele. E o Senhor não deixa a sua palavra, né, cair por terra. E essa honra, né, de ter matado esse capitão aí, Císera, foi dessa mulher, foi de Jael, dessa mulher, né, corajosa, que ela foi uma mulher assim, né, um instrumento do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Baraque, ele não teve a ainda maior honra, né, de ter derrotado também, né, esse capitão, porque ele não confiou na palavra do Senhor. Ele colocou a sua confiança também em pessoas. E esse é o perigo, né, de colocarmos a nossa confiança no ser humano, né, em pessoas, porque o Senhor já tinha falado, né, que o Senhor já tinha entregado, né, aquele exército ali para Baraque. Mas Baraque, ele ainda, mesmo assim, ele quis, né, que Débora fosse com ele. Ele não confiou de ir, né, sem a presença de Débora, sendo que a maior presença que ele deveria, né, querer que fosse com ele era tão somente a do Senhor, que foi quem lhe deu a vitória. Que a palavra do Senhor vai falar, né, que quando ele já estava lá, né, que Débora manda ele descer, né, do monte, que o Senhor já tinha ido adiante dele. Tanto é que olha, a palavra do Senhor mesmo fala, o Senhor já tinha ido adiante dele, e eles conseguiram, né, exterminar todo aquele exército. Por quê? Porque o Senhor já tinha ido na frente, já tinha ido adiante deles e já tinha vencido aquela luta, aquela guerra ali, aquela batalha. E assim é na minha vida e na tua vida, né? Não importa o tamanho da luta, né? Da guerra travada que tem se levantado, né? Contra a nossa vida, o Senhor está falando que Ele, né, já foi na frente, que Ele, né, já ganhou essa luta, essa guerra, essa batalha pela minha e pela tua vida, porque o nosso Deus é o Deus que vai adiante da gente, tirando os empecilhos, as barreiras para nos entregar a vitória. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque até que o Senhor tem falado, Senhor, conosco, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pai, também quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Senhor. Que o Senhor entre em cada lar, suprindo cada necessidade dos teus filhos, Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.